É importante dizer, né, Sam, que você mesma contou que você tinha uma forma de ensino bem tradicional, né? Você era bem focado em conteúdo, nunca tinha pensado em aprendizagem visível, não sabia nada de matemática aberta, criativa, nada disso, né? Não, não. E foi interessante porque eu também nunca tinha ouvido falar da Joe Boller. E num desses encontros seus, meu óculos fica dando coisa. E num desses encontros seus que você... Eu tô com ele aqui, ó. Esse, Ju, que você tá procurando? É, exatamente. Num desses encontros, você falou sobre a Joe Boller. E eu anotei o nome para falar, nossa, mas se a Júlia tá falando é porque deve ser alguém que tem muita coisa para ensinar. E aí eu fui para casa com aquilo na cabeça e fui pesquisar os livros. E aí eu comecei a comprar, porque daí eu comecei a comprar todos, né? Não foi só esse, não. Eu saí comprando todos os que ela tem. E comecei a devorar os livros. E aí eu comecei a fazer o quê? Porque quando você fala de aprendizagem visível, a gente vê muito na história e geografia, muito no português, mas a gente vê poucas dicas na matemática. E aí eu comecei a aliar esse conhecimento que eu estava vendo com a Joe Boller, com as mentalidades matemáticas, junto com tudo que eu estava aprendendo com você. E aí eu ia trazendo para a sala de aula na matemática. E foi incrível, assim, o retorno, a forma que os alunos vão se engajando no início é muito difícil, porque eles não conseguem separar o pensamento, né? Quando você vem com uma rotina. Eles têm dificuldade para pensar, né? Para refletir sobre alguma coisa. Eles querem mais aquela pergunta e resposta pronta. Mas agora, assim, depois que você trabalha um tempo, a sala de aula se transforma. Na verdade, é aquela questão da cultura de pensamento, né, Sam? Se a gente está numa escola que a experiência de aprender e ensinar é baseada em o professor fala, o aluno escuta, reproduz e treina, ele não sabe nem que é para ele fazer pergunta, para ele formular hipóteses, para ele experimentar outra forma de pensamento, né? Ele tem uma mentalidade fixa, num certo jeito de pensar. E aí, conforme a gente vai abrindo, né, trazendo novas práticas que faz o pensamento emergir em primeiro lugar, que não ser por acaso, que a gente tem perguntas e reflexão autêntica, mas o professor tem ferramentas para planejar e em toda a aula ter uma discussão verdadeira, um pensamento verdadeiro, profundo, autêntico, né? Na sala de aula, em que um escuta o pensamento do outro, se conecta, experimenta outros modos, né, de pensar e resolver problemas e colaborar Não em tem grupo. uma única maneira. Aí a gente vai tendo essa cultura de que aprender, na verdade, é isso, né? Não é reproduzir ou dar a resposta certa. Aprender é interagir, experimentar, colaborar, ter perguntas, experimentá-la de muitos modos. Criar estratégias diferentes, realizar trocas. Ter frustrações, errar, né? Na questão do erro. Não atingir o esperado, mas refletir sobre isso e avançar nessa aprendizagem. Então, ter consciência sobre como o meu pensamento funciona, aonde eu erro, aonde eu avanço, aonde eu tenho que me dedicar mais. Então, aprender de verdade, com profundidade, é isso. E não reproduzir, né, um certo raciocínio, um certo algoritmo, um certo treino, né? E você sabe que a minha defesa de TCC agora na USP foi... Eu até ganhei um troféu, ó, eles até me mandaram. Olha, eu tirei 10, vou ter o trabalho publicado e ainda ganhei isso. Eles mandaram para casa. E foi justamente falando das mentalidades matemáticas, aí junto com a etnomatemática e com a aprendizagem visível. E durante a defesa... Só pra gente avisar para todo mundo, você vai começar a explicar um pouquinho isso. E esse, gente, é o tema do curso, hein? Esse é o Matemática Visual e Criativa, que já teve uma versão, né, no começo do ano, agora em janeiro, e que agora vai ter uma versão imersiva em abril. Conta lá, isso, sábado inteiro. Então, aí dentro da defesa, o que aconteceu? Eu até comentei, falei assim, quando você começa a falar de mentalidades matemáticas, quando você vem com essa matemática mais aberta, quando você vem com essa matemática visual, né, das cores, muitas vezes a gente acha que isso não pode dar certo. E aí a professora que estava... A banca me perguntou assim, quando eu tinha, para eu ter na defesa, quando eu tinha começado, se a escola tinha aceitado tudo isso. E aí eu até comentei que é um trabalho muito solitário, né, Júlia? Porque quando você começa a falar de aprendizagem visível, logo no início, quando eu comecei a aplicar com os alunos, eu tive pessoas próximas que falaram que aquilo era para louco. Eu tive que ouvir isso.
porque as pessoas têm dificuldade para entender qual é a proposta. E aí eu até comentei, né, durante a minha defesa, que eu comecei em 2019 com você, só que de uma forma muito solitária. Então eu entrava na sala de aula, eu fazia aquilo que eu estava percebendo que dava certo, mas eu não divulgava para evitar a crítica. E aí o que começou a acontecer? Os alunos começaram a trazer resultados. E um dos resultados foi no Canguru. Então lá em O que é o 2019, canguru, para quem não sabe, Sam? Olimpíada Canguru, ela é internacional, ela tem a nível Brasil e ela também tem em outros países, né? Então, hoje são questões de desafio. Então, é uma Olimpíada de matemática, mas se o aluno não tiver raciocínio, se ele não souber criar estratégias, ele não faz. Porque vai além de algoritmos, além de fórmulas, além disso tudo. E aí, o que começou a acontecer em 2019, nós tínhamos lá 9 vencedores. Quando chegou no final de 2022, nós chegamos com 42. E a concentração estava em quarto e quinto ano. E sexto ano, que tinha acabado, porque a Olimpíada acontece em março. Então, era justamente nesse processo em que essa aplicação dessa matemática mais aberta acontecia. Por quê? Porque eles conseguem pensar, eles conseguem olhar para o exercício, desenhar, eles não ficam preocupados só em calcular. Né? Eles ficam pensam fora da caixa, né? Eles exploram Exato. Eles arrumam uma forma aberto de pensar. E isso é o bacana de mentalidades, né? Quando a gente traz a mentalidade associada a essa aprendizagem visível. E na ideia do nosso curso é isso, é trazer oficinas e um pouco da teoria, mas assim, lógico, uma boa parte é nas oficinas, porque realmente é na oficina, na hora que você põe a mão na massa, que você entende. O professor Eu me precisa coloco experimentar, né? Precisa experimentar essa experiência de raciocínio matemático aberto, criativo, visual, fora da caixa, de verdade, para ele viver nessa posição parecida com a do aluno, uma experimentação nova, para daí cair a fichinha e aí pensar como professor, né? E aí conseguir, exatamente. E nós, professores, também, né, Júlia? Porque se você não tem a sua mente aberta, quando o seu aluno começa a pensar diferente de você fica desesperado. Então, você precisa entender que ele pode pensar diferente, ele pode criar estratégias diferentes e que você tem que estar aberto para ouvir as soluções dele. Hoje eu estava na sala de aula e tinha uma atividade de sequência, de padrão. E eles tinham que falar quantos quadrados tinha no padrão, conforme o padrão ia crescendo. Então tinha, o primeiro 1, o segundo 4. Quando chegava no sétimo, pulava para o 11º. E eu tinha enxergado de uma maneira. Uma aluna olhou para mim e falou assim, mas isso aqui está muito fácil. Porque 1 é 1 vezes 1. O 2 é 2 vezes 2, porque a forma ia crescendo sempre assim. O 3 é 3 vezes 3. Se é 10, é 10 vezes 10. 100. Simples assim. E eu, por exemplo, não tinha nem enxergado isso. Eu tinha ido olhando assim, que ele estava aumentando... aumentando de acordo com os números ímpares. Então, 3, 5, 7... Você percebe? Então a gente tem conceito de ímpar, que já é uma coisa que você tem, você não estava pensando aberto. Ela que porque pensou nós sem nenhum somos filtro, ela conseguiu enxergar um padrão de multiplicação. Exato, a gente que tem essa mentalidade mais fixa, né? Eu tô com quase 50, então eu venho de uma educação extremamente tradicional. Então a gente tem essa dificuldade, às vezes, de pensar. Por isso que é importante também entender que eles podem trazer isso. E quando eu comecei a fazer as oficinas com você de aprendizagem visível, também, para mim, quando você falava, tudo fazia sentido. Quando você mandava lá para a sala, pra gente ter que debater junto, aí pronto, aí parece que nada fazia sentido, porque eu tinha que começar a pensar sobre aquilo. Então, é realmente um exercício. E se a gente consegue iniciar isso lá embaixo, quando eles são pequenos, imagina, né, a construção que a gente consegue aí do cidadão para o século XXI. E aí o que a gente faz muito na Ativa é uma ideia do Ron Ritchhart, né, que é um dos maiores autores do Projeto Zero, né, do livro Fazendo Pensamento Visível e O Poder do Pensamento Visível, né, esses 2 livros, e que está citado no nosso livro, no capítulo da Renata Araújo, né, a epígrafe do capítulo dela é essa frase do Ron Ritchhart que fala assim, se a gente quer uma cultura de pensamento visível, autêntica e profunda em sala de aula, esse pensamento tem que ser visível e compartilhado na sala dos professores. Então, a gente pode, sozinhos, já fazer inovação, já estudar como foi o seu caminho. Mas quando a gente tem um grupo para estudar junto, para